Nós vamos, neste momento então, os irmãos, ouvir a pregação da palavra de Deus mais uma vez. Eu quero já de início convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio ainda, capítulo 6. Lemos a lei no capítulo 5 e agora vamos passar para o capítulo 6 e faremos a leitura do versículo 1 ao 9. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto da pregação da palavra. Eu quero ler também o texto do Dia do Senhor 34, de nosso catecismo. Já temos na pergunta e resposta 92, não é? Justamente os 10 mandamentos separados aqui. Por isso vamos fazer a leitura das perguntas 93 a 95. A pergunta 93 diz bem assim: como estão divididos esses mandamentos, os 10 mandamentos que nós temos, não é? Em duas partes. A primeira nos ensina como viver com relação a Deus. A segunda, que deveres temos para com o nosso próximo. Então é bem simples de entender. A pergunta 94. O que o Senhor então exige no primeiro mandamento? Que por amor à minha salvação, devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, superstição e invocação a santos ou outras criaturas. Devo corretamente conhecer o único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, submeter-me a ele em toda a humildade e paciência e esperar todo o bem somente dele. Também devo amar, temer e honrar a Deus de todo o meu coração. Em resumo, é preferível repudiar todas as criaturas a fazer qualquer coisa, por menor que seja, contra a sua vontade. E a pergunta 95, o que é idolatria? Resposta: idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra, não é? Então são as perguntas do Dia do Senhor 34, quando nós iniciamos justamente sobre os mandamentos, não é? Nós iniciamos as pregações no começo do ano com os mandamentos, ou seja, com a lei de Deus, onde aprendemos pela lei os nossos pecados e miséria, e agora mais uma vez somos conduzidos à lei, não é? Para não termos mais aquela expectativa terrível de condenação na lei, mas que possamos olhar para a lei então como uma maneira de sermos gratos a Deus. E hoje iniciamos o primeiro mandamento. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, qual seria então, observando tudo isso, não é? Na reflexão que podemos fazer, o pior problema ou o maior problema que a humanidade enfrenta hoje? Qual seria o grande problema, o grande dilema da humanidade? Seria talvez uma doença terrível como AIDS ou câncer? Certamente não seria o Covid-19, que embora seja algo terrível, não é comparado a outras doenças que já acometeram a humanidade. Será que é alguma doença nesse sentido? O nosso maior problema, não é? Talvez alguém acredite que o maior problema da humanidade são essas questões sociais, ou por exemplo, o tráfico de drogas, não é? Ou o tráfico humano. Há muita coisa ruim que acontece na humanidade, terríveis mesmo. Às vezes nós olhamos para a humanidade quando sabemos de alguma notícia ruim, de alguma atrocidade que alguém cometeu, como casos recentes que têm acontecido aqui no Brasil,
ficamos às vezes perturbados pensando, meu Deus do céu, não é? Porque temos memória fraca, não é? Esquecemos que existiram imperadores romanos, que existiram homens como Hitler, não é? E olhamos para o nosso tempo agora e imaginamos, será que o nosso tempo de agora é tão ruim quanto antes? Será que as pessoas ainda continuam sendo más assim? E aí presenciamos atrocidades acontecendo hoje e ficamos perturbados por causa disso. Será que essas coisas então, essa maldade, não é, no homem, as maldades cometidas socialmente falando, as drogas, a prostituição, a violência crescente no mundo, tudo isso é realmente um grande problema da humanidade? Alan Bloom, um professor da Universidade da Colômbia dos Estados Unidos, ele identificou o grande problema da humanidade, não se preocupando com as questões sociais, em termos de violência, não é? Em termos de crimes que acontecem, os problemas da sociedade no sentido geral. Mas ele colocou ênfase na questão da cosmovisão. Ele entendeu que o maior problema que nós enfrentamos hoje não está ligado a questões financeiras, né? A economia ou a saúde mesmo. São todos problemas reais que nos acometem muitas vezes, mas ele não conseguiu observar as calamidades do mundo como sendo o maior problema. Mas ele entendeu que o maior problema é justamente uma ideologia, um pensamento, não é? Que pode ser chamado de relativismo de valor. Ele começou a compreender que justamente essa cosmovisão moderna, ou seja, a cosmovisão que nós aprendemos de pequenos, não é? Desde pequenos, é o pior problema da humanidade. Porque essa questão do relativismo de valor faz com que as pessoas hoje não tenham noção do que é verdade. Ou seja, as pessoas não conseguem abraçar uma verdade absoluta hoje. E isso é algo tão ruim que mesmo cristãos têm dificuldade de firmar, não é, opiniões firmes centradas na palavra de Deus. Os irmãos puderam observar o caso que aconteceu recentemente, não é, da menina que teve, que sofreu um aborto ali, então, uma criança quase com 6 meses. Isso é algo terrível. Terrível, terrível, terrível. Nós sabemos muito bem que a palavra do Senhor é específica, é clara sobre essa situação. Nós sabemos que é algo inaceitável, que é pecado. Porém, nós podemos perceber pela internet mesmo, muitos cristãos se posicionando a favor do que aconteceu. Entende? Relativizando a verdade que o Senhor nos ensinou. Alan Bloom percebeu então que o maior problema da humanidade não são as calamidades, mas justamente a cosmovisão, que inclusive causa muitas, nesse sentido, calamidades, muitos problemas. As pessoas têm medo da verdade absoluta. Elas se sentem à vontade quando não há uma verdade sendo determinada ali. Nós podemos perceber isso de maneira bem clara, né? Traduzido nos relacionamentos, em como o governo interage, nas políticas públicas sociais, como o mundo tem aprendido cada vez mais a relativizar aquilo que é tão cristalino. Estamos vivendo em um mundo onde nós não sabemos mais, entendo o que eu estou dizendo, não é? O mundo está caminhando para isso, onde você não sabe mais determinar o que é homem, o que é mulher, o que é animal, o que é ser humano, o que é certo ou errado. Tudo está virando uma bagunça no mundo hoje. E essa mentalidade de relativismo de valor. As pessoas não querem saber dos valores morais, da ética, estão abandonando tudo isso pelo relativismo. É por isso que hoje é uma dificuldade muito grande sobre, por exemplo, o papel dos pais na família. Muitos jovens que vão à escola ou à faculdade passam pouco tempo ali ouvindo justamente o relativismo de seus professores, e quando voltam para os seus lares, não querem mais entender seus pais como sendo autoridades constituídas por Deus em suas vidas. E rapidamente começam a desonrar os seus pais. Entende? Cada vez mais se perde aquele bom costume de respeito aos mais velhos, por exemplo. Os jovens cada vez estão com menos pudor, com menos respeito. Tudo isso é fruto de uma ideologia. Antes das coisas começarem a acontecer no mundo, primeiro se pensa, primeiro se debate, se discute. Essas coisas são planejadas, entende? E ele entendeu que isso é o pior problema. E nós podemos concordar com ele nesse sentido. Porque nós sabemos que o pior que pode acontecer na humanidade, e que tem acontecido, é justamente o desvio da verdade. A rejeição do Evangelho, a rejeição da lei de Deus. Isso é o pior. Porque sabemos que quando as pessoas rejeitam a Deus, quando a verdade é abandonada, e quando se perde o temor no único Deus verdadeiro, todo tipo de coisa ruim acontece. É por isso que pessoas cometem crimes, é por isso que pessoas continuam vivendo nos pecados, porque para elas a verdade é uma coisa relativa, a moral é uma coisa relativa.
O que é verdade para um não é verdade para outro. Se para alguém, por exemplo, pecar contra os mandamentos é algo terrível e que deve nos levar ao arrependimento, para outros é a coisa mais normal do mundo. E ninguém deve julgar ninguém por causa disso. É uma maneira, o relativismo, que traz essa ideia de liberdade verdadeira. Liberdade verdadeira é todo mundo pensar o que quer, falar o que quer, quando quer e como quer. Só que essa liberdade que é pregada por esse relativismo, na verdade é para amordaçar os cristãos. Porque se o mundo torna-se cada vez mais relativo, nós somos calados. Por quê? Porque a nossa opinião, que é absoluta, não porque vem de nós, porque são as nossas opiniões pessoais, porque nasceram em nós não, mas porque é a própria palavra de Deus, tem que ser calada, abafada, porque o nosso discurso torna-se, numa situação como essa, um discurso opressor, um discurso de ódio, um discurso machista. Essa semana eu pude, até compartilhar isso na reunião dos homens ontem, em treinamento, que eu pude responder a um líder de uma outra comunidade, porque me enviaram um vídeo, e eu acabei respondendo porque essa pessoa estava acusando um outro pastor que com fidelidade falou sobre a questão da ordenação feminina ao pastorado. Veja, isso não é uma coisa relativa, irmãos. Mas o mundo de hoje, mesmo os cristãos, tratam a verdade como algo relativo. Então, basicamente foi isso. Ele atacou o outro líder cristão, dizendo que ele era, então, nesse sentido, alguém de coração duro, alguém que desvalorizava, por exemplo, as mulheres, atribuiu nesse sentido valor ao ofício, como se o valor de alguém fosse ofício. Meu valor é ser pastor? Porque eu não nasci pastor. Eu fui chamado para o ofício. E o ofício nem meu é de Cristo. Mas as pessoas atribuem valor ao ofício. Então, uma vez que há um pastor com fidelidade dizendo que mulheres não foram chamadas para ofício na igreja, automaticamente aquela pessoa entendeu o quê? Que isso é uma desvalorização das mulheres. E então eu tive que responder esse irmão. E respondi apontando justamente para a palavra do Senhor. E a reflexão que eu posso resumir é o seguinte, foi o que eu disse: qual é o parâmetro para decidirmos tudo em nossa vida como cristãos? É o que nós pensamos? São as filosofias do mundo? Ou é a palavra de Deus? Isso tem que ficar muito bem estabelecido, muito bem claro em nosso coração, não é? Nós vemos esse problema hoje em nossa geração, e quando nós olhamos para gerações passadas, e não é muito longe não, coisa de 200 anos atrás, é pouco tempo, 200 anos, pouco tempo. Se os irmãos pudessem olhar, por exemplo, para os Estados Unidos ou o Canadá, e estudassem um pouquinho sobre a história desses países há alguns anos atrás, perceberiam que, por exemplo, num dia de domingo, o comércio não estaria aberto. Não estaria aberto, não. De jeito nenhum. Parece uma coisa surreal, porque estamos acostumados a um tipo de vida onde nós entendemos a importância da obediência aos mandamentos, mas o mundo tampouco liga para isso. Mas há 200 anos atrás era comum que a sociedade fosse regida por princípios cristãos e especificamente pela lei de Deus, de maneira que todos na sociedade se submetiam à compreensão de que domingo não é dia para comércio, domingo é dia para descansarmos, é dia para estarmos com nossas famílias, é dia para ir para a igreja. Rapidamente isso mudou. As opiniões diversas começaram a surgir e o relativismo tomou de conta. E o resultado de hoje? Nossa cultura ocidental, infelizmente, está completamente afundada no pecado, na desonra ao nome de Deus, não é? Então percebemos que esse avanço das ideologias na sociedade tem cada vez mais afastado as pessoas de princípios básicos. Eu não estou falando de salvação, não. Estou falando de princípios que regem a sociedade, que vêm da lei de Deus. Tem afastado cada vez mais. E quando a sociedade se corrompe mais, nós cristãos que procuramos servir a Deus de verdade, não somos nominais nesse sentido, sofremos mais um pouquinho. Porque realmente a coisa fica um pouco mais apertada para nós. Ficamos sendo vistos como loucos na sociedade por isso, não é? A mente das pessoas então está se fechando cada vez mais para a verdade. Mas o que isso tem a ver com a nossa pregação nessa manhã, irmãos? Porque nós vamos falar justamente sobre o primeiro mandamento, não é? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E esse mandamento ele traz uma base muito sólida sobre o único Deus, que é um único Senhor, ou seja, que é o absoluto. O tema do sermão dessa manhã é justamente uma pergunta: nós cremos no único e verdadeiro Deus? Porque eu fiz aqui uma análise rápida sobre a situação da humanidade. Então vemos que o mundo não teme a Deus, e não tem Deus como sendo o único Senhor, mas o mundo vive rodeado de idolatria.
A pergunta para nós, para nossa reflexão é: nós cremos no único e verdadeiro Deus? Porque é isso que Moisés está ensinando ao povo aqui. O texto, não é extraído justamente desse sermão que Moisés começou a pregar para o povo após entregar a lei. Observamos aqui, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 5, quando fizemos a leitura da lei, que Moisés repete a lei para uma nova geração, não é? Por isso que a gente tem aqui algumas diferenças, por exemplo, no quarto mandamento, há uma aplicação e uma ênfase não só em relação à criação, como foi em Êxodo 20, mas na obra da libertação. Vocês vão até dar liberdade para os seus servos, porque Deus também libertou vocês. Então, já que vocês foram libertos da escravidão, não escravizem os outros, né? É um princípio bem básico. Esse é o ponto aqui, né? Só que Moisés, ele repete essa lei, e em seguida, a sua preocupação é justamente alertar aquele povo, aquela nova geração, que vai entrar, não é, em uma terra rodeada de nações ímpias, pagãs, e que não tinham, nesse sentido, Deus como único Deus verdadeiro. Ou seja, Moisés estava alertando o povo a uma verdade. Vocês foram chamados para adorar um único Deus verdadeiro, para sustentar essa verdade absoluta, mas vocês vão ser vizinhos de pessoas, de nações, não é, que têm uma porção de deuses. De pessoas que são completamente politeístas, ou seja, são pessoas que adoram um panteão de divindades, que criam, nesse sentido, várias divindades para representarem os seus anseios. Vocês estarão do lado dessas pessoas, e Moisés está pregando para o povo, ensinando o povo agora sobre a lei, para que os israelitas ficassem em alerta. Ou seja, Moisés está ensinando a eles: vocês são pecadores, vocês são falhos. Estar no mundo, conviver com o diferente, com aqueles que são ímpios, também é tentação para o povo de Deus. Viver no mundo, então, não é fácil. Moisés quer nos ensinar justamente isso. O povo de Deus vai, não para se esconder, não é? Nós não temos que praticar, por exemplo, aquelas coisas antigas, né, de sermos monges, de nos confinarmos em monastérios. Isso não é necessário. Nós somos chamados para brilharmos no mundo, para que no mundo tão relativista venhamos glorificar o único Deus verdadeiro. Ou seja, nós temos que ser, nesse mundo, na verdade, aqueles que sempre proclamam a única verdade, que Deus é único, um único evangelho, não é? E isso tem que ser feito justamente nesse contexto de relativismo. Logo, o relativismo mundano já é esperado. O desafio está sobre nossa vida agora. Nós é que temos que olhar para o mundo, não é? E procurar, diante de todas as tentações que o mundo nos faz, proclamar somente a glória do Senhor. Então, eram lições importantes que Moisés estava dando ao povo. Por isso que ele fala, no verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Não é? Essa expressão de como Deus se revela como Senhor do povo fala justamente sobre a libertação que Deus fez. O povo era escravo. Então, lógico que na sociedade, no Egito, o povo tinha como senhor quem? Faraó. Faraó era o senhor daquele território. Eles estavam em submissão a Faraó. Mas uma vez que o Senhor Todo-Poderoso os libertou, agora eles têm um único Senhor. E esse Senhor deve ser supremo na vida deles. Eles não podem dividir o senhorio de Deus com o senhorio de Faraó, por exemplo. Não. O que vocês eram, acabou. A serventia que vocês davam a Faraó se acabou. Agora vocês são meus. Eu sou o Senhor de vocês. Vocês têm que frisar isso no coração de vocês, não é? E isso não é uma coisa simples, irmãos. Nós poderíamos até pensar, como eu sei que talvez os israelitas poderiam pensar também naquele momento: será que Moisés não está falando ou pregando um sermão que não tem muito valor, que não tem muita serventia? Porque nós sabemos que há um só Deus, não é? Nós ouvimos de nossos pais o testemunho. Muitos de nós eram pequenos ou nasceram no deserto, mas há aqui homens como Josué, como Caleb, como outros ali, que estão vivos e foram fiéis ao Senhor desde aquele dia. E eles viram o único Deus que não se vê derrotar todas as divindades do Egito e humilhar o Egito. Então nós sabemos que há um só Deus. Logo, o sermão que Moisés está pregando, dando ênfase a que há um só Deus, um só Senhor, talvez seja um sermão redundante, talvez não seja algo tão necessário. Às vezes nós podemos pensar assim também. Quem sabe não pensemos assim por causa de nossa prática reformada. Nós temos o costume de, todo domingo de manhã,
não é? No culto fazemos a leitura da lei. Alguém pode pensar, eu acho que isso é um certo exagero, pastor. Nós não já conhecemos os 10 mandamentos? Nós não já sabemos o que os mandamentos nos ensinam? Não temos uma Bíblia para conferir? Para que todo domingo pela manhã ler os mandamentos? Ou então, por que nós temos que ir no culto à noite, né? Isso varia em ordem, isso não tem um padrão estabelecido, mas à noite nós fazemos assim. Nós confessamos publicamente o credo apostólico, por exemplo, como um resumo da fé. Por que fazer isso? Nós já sabemos. Nós não cremos no Deus que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então será que as nossas repetições domingo após domingo não são repetições que não têm tanta eficácia, que não têm tanto valor? Lutero nos ensinou um ponto, eu peço licença para citá-lo. Ele nos ensinou uma coisa importante. Ele ensinou que nós todos os dias nos esquecemos do Evangelho. É por isso que nós pecamos. Quando nós somos constrangidos com o amor de Deus, sabe aquela situação que nós às vezes nos encontramos mal e o Senhor vem e nos renova por sua palavra, em um momento de oração, de reflexão, de devocional, e o Senhor nos fortalece e nós então chorando, nos humilhando diante do Senhor, nós temos aquele desejo sincero de não pecar mais contra Deus? Isso acontece com crentes. Mas no outro dia nós pecamos. Por quê? Porque nós nos esquecemos do Evangelho. Porque o impacto de ontem não vale para hoje. É por isso que eu preciso ouvir sempre, sempre, sempre. Por que vocês acham que na escola a metodologia de ensino mais eficaz é a repetição? É impossível que haja aprendizado real e a nossa mente seja cauterizada pela verdade se nós não estamos sempre ouvindo a verdade. Nós não podemos ouvir uma vez ou de vez em quando. É sempre. Todos os dias. E é por isso que o sermão de Moisés aqui não era redundante e não era uma coisa inútil. O seu sermão era muito necessário. Ele estava alertando aquele povo. Moisés não pôde entrar na terra prometida, mas ele sabia muito bem. Ele testemunhou a fraqueza do povo, a sua própria fraqueza, em 40 anos de deserto. E sabia que facilmente, e ele viu isso acontecer, as revoltas contra ele, contra a sua liderança. Ele viu o povo que viu Deus, humilhar o Egito e mostrar o seu glorioso poder, a ponto de fazer todos temerem. Ele viu esse povo que viu todas essas maravilhas lembrar-se do Egito com saudade. Ele presenciou tudo isso. Um povo que em nenhum dia que passou no deserto, nenhum, soube o que é fome. Todos os dias havia água à base de milagre. Todos os dias, quando eles acordavam de manhãzinha, estava lá o maná espalhado no chão, para eles colherem, fazerem bolos, fazerem pães. Todos os dias Deus mandava também carne, codornas para eles poderem comer ali. Todos os dias eles eram alimentados pelo Senhor. E mesmo assim, não é? Se, por exemplo, atrasar o relógio, tipo, deu meio-dia, a comida não está pronta, não tem comida, ou não apareceu o maná, ou não apareceu alguma codorna, alguma coisa para a gente comer, ou água, Deus vai nos matar no deserto. Era assim que eles agiam. Todos os dias eles recebiam, e todos os dias eles esqueciam da bondade de Deus. Moisés está dizendo para aquele povo: ouçam, vocês vão para nações que são idólatras, que são politeístas, nações que vão procurar tentar vocês. Vocês têm um Deus que ninguém vê, e eles têm deuses que eles constroem com suas próprias mãos, não é? E nós sabemos muito bem como o mundo, e esse é o ponto aqui, como o mundo é tentador, não é? Para nós também, como o mundo é traiçoeiro e nos apresenta tantos manjares e tantas propostas indecentes que nos tentam, porque nos oferecem um tipo de vida completamente libertino e que com certeza provoca a nossa carne. Toda a idolatria que nós podemos observar nas religiões passadas, né? Toda idolatria estava envolvida com a sexualidade. Então, você falou de idolatria de religiões pagãs lá no passado, você falou de cultos sexuais. Entende? Veja, às vezes a gente pensa bem assim, a cultura moderna é depravada, mas não há nada de novo debaixo do sol, né? Essa é a realidade. A cultura de hoje é depravada, mas sempre foi assim. As culturas pagãs faziam tudo o que era de depravação com as suas religiões. E o povo estaria presenciando tudo isso, vendo essas coisas, não é? E Moisés, ele fala sabendo que ele é um pecador, que o povo é fraco, e que diante da tentação, o povo poderia ficar perturbado, tentado, se sentir fraco e acabar sucumbindo à tentação. E não foi isso que aconteceu com Israel?
O povo que foi liberto, que conheceu o único Deus verdadeiro, não é, voltou a se dobrar diante de ídolos. Por isso Moisés diz: ouçam, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único Senhor. Vocês precisam amar a Deus de todo o coração de vocês. Essa alerta de Moisés para o povo, em obediência ao primeiro mandamento, é isso. A única maneira, veja, a única maneira de vocês não sucumbirem à idolatria e ao relativismo que o mundo oferece é amando a Deus de todo o coração de vocês, de toda a alma de vocês, de todas as forças de vocês. É a única maneira. Ou seja, o que ele está dizendo? O que o Senhor disse na lei é a verdade, e vocês têm que guardar, que não há outro Deus além dele. Isso deve ser guardado no coração de vocês. Não há outro Senhor, não há outro Deus além dele. A pergunta para a nossa reflexão, entendendo toda a situação deles e a nós também hoje, porque nós temos ídolos modernos. Parece que a imagem de religiões convencionais, antigas, pagãs, ela é mais fácil de identificar. E nós não percebemos muitas vezes que a idolatria continua a se proliferar na humanidade, a ganhar novas formas. E sim, a idolatria, ela se atualiza. E se atualiza muito mais do que aplicativo de celular. Sempre está se atualizando, sempre está se atualizando. Então está justamente naquilo que a gente imagina. Ou seja, existe também um grande panteão de deuses hoje. Um grande panteão de deuses hoje, irmãos. Não é? E que também tentam o povo de Deus. E que derrubam todo mundo. A pergunta que eu devo fazer para os irmãos hoje, para a nossa reflexão, para a nossa congregação aqui, não é? Todos nós, como foi o título do sermão, cremos no único e verdadeiro Deus. E podemos então falar isso como uma coisa óbvia. Ora, nós não cremos, pastor. Nós não confiamos no único Deus verdadeiro. Não temos claro em nosso coração e nossa mente que há um único Senhor. Não é? Nós não confessamos então o nome dele todo domingo? Nós não ouvimos a sua lei todo domingo e confessamos, não é, a nossa fé nele todo domingo? Sempre estamos cantando os salmos, os hinos ao Senhor. Ora, isso não é a prova que nós temos o Senhor como o nosso único Senhor? Que não há relativismo em nossa vida? A pergunta que eu faço então, porque tudo que eu falei foi baseado no domingo, no culto, na santa convocação, e em nossa vida particular? E durante os outros dias da semana? E quando estamos sozinhos em nosso dia a dia? Nós também somos monoteístas? Isto é, nós também temos o Senhor Deus como o único Senhor de nossas vidas? No culto é relativamente fácil, porque aqui estamos sendo instruídos, orientados a reconhecer quem Deus é. Mas facilmente podemos, ao retornar para o nosso lar, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na nossa interação com o mundo e com a cultura, nos esquecermos de que há um só Senhor. E a evidência disso vai ser justamente a nossa concordância com o mundo. É o que tem acontecido aí fora. Cristãos concordando com o aborto. Eles não aprenderam isso na igreja. Eles nunca puderam abrir a Bíblia e ver isso na Bíblia. Não. Mas eles estão vendo a pressão que o mundo traz com essas novas ideias e não estão resistindo pela palavra e estão aceitando o relativismo e concordando com uma coisa tão terrível. Tão terrível. E covarde. Quando eu compartilhava isso com minhas filhas, eu falei sobre uma lógica. E eu sei que parece uma coisa muito pesada, né? E eu sei que também que em nosso contexto é difícil de falar sobre isso. Mas eu falei, pensem como que o mundo funciona. O mundo apoia e glorifica, não é, o ato do aborto. Glorifica isso. Ou então, um psicopata, me perdoa a expressão, um maldito psicopata que pega uma criança, uma menina de 8 anos de idade, a estupra, a mata e joga no telhado, e o mundo olha para isso e fala, não toquem no criminoso. Não toquem no criminoso. Nós temos que valorizar a vida. Fazem campanhas pro aborto, eles se manifestam, eles recebem dinheiro de Estado, dinheiro de empresas para manifestar o seu apoio ao aborto, mas ninguém pode tocar
naqueles que estão matando as pessoas. E quando você fala bem assim, me perdoe, irmãos, porque é um assunto pesado, mas pena de morte no Brasil. Nunca, o nosso país é um país livre, é um país que valoriza a vida humana. Como assim? Como assim? Nós protegemos em nossa cultura os criminosos e os psicopatas, mas não nos importamos com as vidas que estão roubadas dentro dos ventres de suas mães. É isso que acontece no nosso mundo. Qual o sentido disso, irmãos? Mas o mundo é assim. E o mundo cativa muitas pessoas e conquista com seus argumentos. Pessoas que se importam tanto, por exemplo, com a natureza, com os animais. E tem que se importar, mas ao ponto tão absurdo de desvalorizar a vida humana. De humilhar ainda mais do que já é humilhada, a imagem de Deus no homem. É assim que o mundo vive. Não é? Relativizando tudo e tentam conquistar todo mundo para esse pensamento psicopata. Essa é a realidade. Assassino. O mundo é assim. E de várias formas as pessoas são tentadas a enxergar nessa cultura moderna, a cultura do novo, não é? A cultura que valoriza, que supervaloriza o jovem, que supervaloriza o que é mais moderno, que rejeita tudo o que se diz a princípios, a bons costumes, a respeito. São coisas retrógradas que são do passado, é coisa de velho. Quanto mais moderno e mais solto, mais desprezo de princípios, melhor. O mundo ensina isso. E há cristãos, infelizmente, abraçando essas ideias. Por isso eu pergunto, porque uma vez, irmãos, que o mundo, não é, abraça essas coisas, fica claro que eles têm vários deuses. Que o Senhor não é o único Senhor deles. Que nem é Senhor deles, na verdade, na mente deles. Mesmo que o Senhor declare que dele é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os habitantes dele, o Senhor é dono de tudo, ainda assim, no coração das pessoas, elas são livres de Deus. É assim que elas vivem. Não é? É assim que elas vivem. E então elas se dobram à idolatria. Não tem Deus como o único Senhor. Por isso a pergunta para nós. Porque nós, como cristãos, que estamos aprendendo princípios e como imitar a Jesus Cristo, é claro que não vamos fazer atrocidades, não é? Isso não é comum. Pode acontecer, mas não é comum em nosso meio. Já aconteceu muitos problemas ruins em igrejas, mas não é comum, não é uma coisa normal, aceitável. Mas será que mesmo que não venhamos agir assim na sociedade, estamos sendo melhores? Ou estamos realmente priorizando o amor a Deus, ao primeiro mandamento, entendendo Deus como nosso único Senhor? Porque às vezes a nossa vida pessoal pode denunciar que essa questão do senhorio está dividida em nossa vida. Não é? A realidade é que nós estamos vendo um mundo assim, mas Cristo nos ensina um princípio claríssimo. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Moisés diz ao povo: há um único Senhor, que é o nosso Deus. E Cristo diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Cristo usa um exemplo aqui claro: não podeis servir a Deus e as riquezas. Mas podemos colocar isso, encaixar aqui vários outros assuntos. Para muitas pessoas, os seus ídolos, os seus deuses, não são como os dos povos que habitavam Canaã antes. Não é Baal, não é Astarote, não é Anate, não é nenhum dos deuses da mitologia grega ou da mitologia nórdica. Não. Para muitos, os ídolos são justamente ídolos conhecidos, comuns, adorados, amados hoje. Não é? Por exemplo, sucesso. Para muitas pessoas o sucesso é um Deus, porque vivem em prol do sucesso. Está claro que quem governa a vida dessa pessoa é o seu objetivo de ter sucesso. Aí unindo tudo isso, o dinheiro, mamon, tudo em prol do dinheiro, não é? Tudo em prol da própria carreira. Ora, por mais que não tenhamos então uma imagem de pau, de pedra, de ouro em nossa casa, de alguma divindade estranha, ainda assim muitos de nós aprendemos, até de nossos pais,
que disseram isso para nós. Se você não tiver estudo para você ter um bom emprego, você não será ninguém. Como assim eu não sou ninguém? Entende? É um princípio ensinado errado, não é por maldade, mas é a cosmovisão do mundo. Como assim eu não sou ninguém? É claro que eu sou alguém. E eu não preciso de alguma coisa para me legitimar. Ou preciso? Porque não é justamente isso que se usa no mundo, não é? Para que, por exemplo, um homem seja alguém, ele tem que ser isso. Para uma mulher tem que ser aquilo. Se não for, como o mundo tem dito que você tem que ser, então você não é ninguém. Como assim? Entende? Então, para muitas pessoas, o ídolo é o dinheiro, é o sucesso, é a carreira. E abrem mão de tudo por causa disso. E, inclusive, veja, nenhuma dessas coisas é ruim, mas podem tornar-se senhores de nossa vida. E esse aqui é o ponto aqui. São coisas boas, são bênçãos de Deus, não é? Claro que são bênçãos. Por exemplo, você tem uma boa carreira, se empenhar e trabalhar para você fazer o melhor e glorificar a Cristo e colher bom fruto disso. Se você pode ter uma vida melhor, mais abastada pelo fruto do seu trabalho, isso é uma bênção de Deus para a sua vida. Mas quando isso torna senhor da sua vida e determina a sua agenda, acabou. Está claro quem é o seu Senhor. Não é o Senhor que se revelou em sua palavra. E por que eu estou dizendo isso aí? Porque quando você tem o sucesso, o dinheiro e a carreira como senhores de sua vida, esse senhor de sua vida, que é a carreira, o dinheiro e o sucesso, vai dizer para você bem assim: olha, eu não aceito dividir o meu tempo com outro. Você vai se dedicar somente a mim. Então, nada de ir para a igreja no domingo. Você vai me servir aqui. Domingo, esse negócio de você estar cultuando, você está perdendo algumas horas que para mim são preciosas. Então trabalhe, trabalhe, trabalhe. Isso é ser escravo. É ter a carreira como Senhor. É claro que eu não estou aplicando isso a situações especiais. Há cristãos que são chamados para trabalhar no domingo. Não é o desejável, mas quando acontece, esse irmão tem que ser responsável por sua família e cuidar de sua família. Isso é compreensível. Mas quando a pessoa escolhe fazer isso, ela está demonstrando com sua vida quem é o Senhor de sua vida. Meu Senhor é o meu sucesso, é a minha carreira, é o dinheiro que eu tanto almejo. Para muitas pessoas, irmãos, a própria família é o Senhor. Veja, como é que pode? Olha como que nós somos pecadores, porque tudo que eu falei agora são bênçãos, certo? Ter sucesso, carreira, ter dinheiro para proporcionar qualidade de vida para minha família são todas bênçãos. São todas coisas boas que nós sim temos que buscar para o meu trabalho. São coisas boas. Mas veja como nós podemos converter esse bem em mal. A família é a grande bênção que o Senhor nos dá. É a família. Mas nós conseguimos transformar muitas vezes a família em um Deus. E rejeitar o Senhor. Como é que se faz isso? Justamente assim. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, não é? E então esses filhos, ou então a minha família como um todo, decidem a minha agenda. Eu sou um servo de Deus. Aí, porque eu tenho filhos, ou porque há algum tipo de empecilho, não é? Pelo menos de rejeição ou de falta de concordância na minha casa, eu não vou para o culto. Eu me ausento da igreja. Eu não posso ter uma vida cristã, realmente, por quê? Porque meu filho me atrapalha. Meu filho me atrapalha. Ora, se isso acontece, irmãos, eu sei que a pessoa pode pensar assim, mas o Senhor deveria ser mais compreensível, não é? Por quê? Porque as mamães, não é? Sofrem muito com as crianças, eu entendo isso aí. Aí tem que puxar a orelha dos homens agora também. Os homens têm que ajudar na educação dos filhos. Entendeu? Não é a mãe. A mãe é parte do processo. O marido, ele vai ter que completar tudo isso. Ele vai ser os outros 50%. Não pode ficar nas costas da mãe. Ambos têm que trabalhar justamente para que aquela criança seja educada e possa aprender a se comportar no culto e cresça ouvindo adultos, jovens, não é? Adorar a Deus. Ela vai sendo aculturada a isso, a compreender o que é a vida cristã. É assim que o Senhor conduz nossos filhos, pelo testemunho, pelo ensino e pelo testemunho. Agora imagine, meu filho dorme tarde no sábado, então ele não acorda cedo, eu não vou pro culto. Irmãos, esse tipo de coisa. Eu estou sendo bem específico em algumas coisas para não abranger tudo, né? Porque eu sei que às vezes acontecem coisas realmente que fogem ao controle, mas no geral, quando não há disposição
não é, de lutar contra isso e de moldar minha família para que eu possa adorar a Deus, é sinal de que a minha família tornou-se Deus para mim. Minha família decide a agenda. Minha família está cansada, nós estamos estressados, todo mundo trabalha muito, então nós temos o domingo para fazer alguma coisa. Então, como assim? Vocês são cristãos? Porque se vocês não forem, tudo bem. Eu não tenho por que ficar... Imagina eu chegar e bater na cara de uma pessoa que não é crente. Ei, tá fazendo o que aqui? Vai pra igreja. Eu não posso fazer isso. Isso não tem sentido. Quem é exortado nesse sentido, né, paternalmente, pastoralmente, são os crentes, aqueles que realmente confessam o nome de Cristo. Então, eu não posso chegar para os ímpios e falar isso, mas para os crentes, você está dizendo para mim que, porque você trabalha a semana toda e porque você não pode, de repente, na semana fazer alguma coisa, você vai sacrificar a tua vida com Deus para viajar? Você está dizendo isso, que você vai abandonar o povo de Deus, o culto ao Senhor, para fazer os seus prazeres, os seus negócios? Pensem sobre isso, irmãos, porque veja, o ponto aqui não é nos prendermos do que se pode fazer no domingo. O ponto aqui é você observar o primeiro mandamento e na sua vida você entender quem é o Senhor. É Deus ou são os seus prazeres? São as suas vontades pessoais? Ou o cristão pode dizer, como o jovem rebelde, que acha que quando chega aos 18 anos ele é dono do próprio nariz? O cristão pode dizer isso: eu sou dono do meu próprio nariz. Não, eu fui comprado. Cristo me comprou com seu sangue, eu não sou dono do meu próprio nariz. Essa é a realidade. Significa dizer que quem define como a minha vida é e funciona tem que ser Ele. Tem que ser o Senhor. Veja como que o mandamento primeiro nos ensina exatamente isso. Deus deve ser o único Senhor de seu povo, não é? Esse é o primeiro mandamento. Então ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, o seu esforço, o seu empenho, as suas energias devem ser gastas para você servir a Deus, né? Servir a Deus. E não só pensando no domingo. Isso aqui é o básico. É pensando em nossa vida particular. Em nossa vida particular, né? Eu, como um cristão, eu me achego ao trono da graça por meio da oração, em nome de Jesus Cristo, na minha vida pessoal. Eu oro. Como é que está a minha vida de oração? Será que eu tenho pensado na palavra do Senhor antes de agir neste mundo? Será que eu busco a resposta do Senhor? Porque eu sei que o mundo que é relativista vai procurar o papai Google, né? O Google resolve tudo. O YouTube resolve tudo. Não, o cristão tem que aprender a olhar para a Escritura. Uma das coisas que acontecia nessas gerações passadas é que a Escritura realmente, a partir da Reforma Protestante, ocupou o seu devido lugar na vida da igreja. E, portanto, os irmãos aprenderam a buscar toda a referência para tudo em suas vidas na Palavra de Deus. Nós perguntamos ao Senhor o que Ele quer. Nós não dizemos para Ele como nós queremos. É assim que funciona. Por quê? Porque na relação o Senhor é Ele, não nós. Então, nós aprendemos aqui, como Moisés ensina, amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. E Cristo, quando fala sobre esse mandamento, ele acrescenta uma coisa. Em Mateus 25, ele fala sobre amar a Deus de todo o nosso entendimento. Ou seja, o nosso amor a Deus não pode ser um ato, nem um culto solene. O nosso amor a Deus deve ser algo integral. Ele tem que ser manifestado em toda a nossa vida, em toda a nossa maneira de viver, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso relacionar. Tudo deve demonstrar o senhorio de Deus na nossa vida. Deve ficar claro que Ele é o nosso Senhor. Por isso é um fato triste quando nós observamos então pessoas rejeitando essa verdade. Eu pergunto mais uma vez, e é uma pergunta para cada um de nós. Cada um de nós amamos ao Senhor? Amamos ao Senhor? Quando alguém é viciado em alguma coisa e não admite, é só você tirar o que a pessoa gosta de fazer. Aí você observa a reação, né? Faça um laboratório. Faça um laboratório. Vou dar exemplos básicos aqui, né? Eu sei que não é fácil julgar isso porque, como nós, em nossa cultura, internet virou uma necessidade da modernidade, né? Vamos dizer assim. Então todo mundo tem um celular, aquela coisa todinha. Mas
tire. Olha, você é escravo desse celular, viu? Sou não, então tire. Você vai ver a pessoa tendo crise de abstinência por causa de um celular. Crise de abstinência. Então, não pode tirar o celular, não pode tirar as programações de assistir muito, né? Você não pode tirar nada. Qualquer coisa que você mexer nesse sentido, a pessoa vai ficar furiosa, vai brigar com você, vai dizer que não concorda, porque eu não tenho que ser um cristão legalista, vai arrumar argumento de todo jeito para poder defender a prática dela. Mas diga bem assim, domingo não vai ter culto. Será que todos ficariam revoltados? Ó, pessoal, hoje não vai ter culto, quarta-feira não vai ter reunião de oração, então... tá certo, então, beleza. A impressão que a gente pode ter de nós mesmos, né, é que isso nem pesa no nosso coração às vezes. Pense nisso. E eu acho que isso deveria nos revoltar. Deveria haver uma preocupação grande. Um pastor que falasse bem assim, olha, hoje os irmãos estão dispensados, deveria levar um gato, e se possível até ser expulso da igreja. Como é que o senhor faz uma coisa dessa? Você está ficando doido, é? O senhor é o pastor dessa comunidade. Seu dever é convocar o povo pela palavra de Deus e pregar o evangelho. É a sua obrigação, o senhor não tem direito de se ausentar disso. O senhor está doente? Está morrendo, meu filho? Tá não. Então você tem a obrigação de vir para a igreja pregar, porque você é o pastor daqui. Mas se a pessoa faz isso, será que os cristãos, no sentido geral, iriam se queixar por causa disso? Mas se você tira outra coisa que ele gosta, o entretenimento, não é? A confusão está feita. A confusão está feita. Veja a pergunta aqui, ouça a pergunta. Você ama o Senhor? Porque a preocupação de Moisés, ao ensinar para o povo, depois da leitura da lei, da repetição da lei, é justamente isso. Vocês serão tentados a relativizar a verdade e a não ter Deus como único Senhor de vocês. Então ouçam, Deus é o único Senhor da vida de vocês. Não foram os ídolos quem tirou vocês da terra do Egito. Não, foi o Senhor. Ele libertou vocês da escravidão do pecado. Foi Ele quem tirou vocês de lá, daquela escravidão, quando vocês não eram ninguém, e deu um nome a vocês. E Ele não só deu um nome a vocês, Ele prometeu, não é? Ele fez promessas a vocês maravilhosas. Vocês receberam como promessa um reino inabalável. Vocês receberam promessa de salvação em Jesus Cristo. Que mesmo com os pecados que vocês têm, com as suas falhas, Ele enviaria o seu Filho para morrer, te substituindo na cruz, e foi o que Ele fez. E Ele prometeu salvação perfeita na obra de Cristo, para que um dia você desfrute de toda a alegria que veio do Senhor, no reino futuro. Olha o que Ele prometeu a você. Só o Senhor, que é o Senhor de vocês, é quem fez isso. Temos que realmente entender exatamente quem nós servimos, irmãos. Temos que entender exatamente a quem nós servimos. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Eu quero concluir então o sermão dessa manhã, dizendo aos irmãos que, apesar de nossas fraquezas, eu sei que cada um pode fazer a sua própria avaliação pessoal, apesar de nossas fraquezas, não é? De tantas vezes nos sentimos derrotados na luta contra o pecado, e sabemos sim que nós não merecemos nada do Senhor, e que fica evidente às vezes na nossa vida, por nossa fraqueza, por nossa falta de esforço para honrar o nome de Cristo. Nós temos que ainda assim nos animar, porque apesar de tudo isso, o Senhor não nos abandona. Em Cristo, irmãos, a ordem de Deus de amá-lo de todo o coração, ou seja, qual é a ordem do Senhor? É que venhamos o amar de maneira perfeita. Só que aí, esse é o problema, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Não está tão evidente que eu sou fraco demais para te amar de maneira perfeita? Então, a nossa esperança é saber que em Cristo, essa ordem de Deus de amá-lo perfeitamente foi cumprida. É essa a nossa esperança. Veja, eu não fiz nada, eu sei que eu não fiz, mas Deus me declara justo quando eu creio no Filho dele. É como se eu tivesse cumprido essa lei, mas eu não fiz nada, Senhor, eu sei. Então eu posso olhar para Cristo como sendo a minha paz com Deus, não é? Moisés diz: estas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de suas portas. Os fariseus, para tentarem cumprir esse mandamento, não é? Eles faziam uns tubinhos, onde eles colocavam trechos dos mandamentos. Então eles penduravam na mão, na roupa, era um monte de tubinho pendurado, né? Que eles tinham, trechos da lei, não é? Penduravam esse tubinho em faixas entre os olhos para ficar assim na testa. Olha como é que eles entendiam isso, né? Eu vou amarrar, eu vou colocar quadros e mais quadros, não que seja ruim, é até uma coisa bonita, mas eu vou guardar a lei do Senhor, sabe como? Eu vou imprimir, eu vou mandar alguém desenhar para mim, escrever os 10 mandamentos nas paredes da minha casa. E para ser mais piedoso, eu vou escrever tudo em hebraico ainda. Tudo certinho, tudo original aqui, ó. Eu vou guardar assim os mandamentos. Seriam os fariseus modernos, né? Eles entendendo que guardariam a lei dessa forma. Só que Deus enviou a nós o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós é que nos dá consciência. É claro que temos que moldar nossa cultura familiar, não é? De maneira que Deus seja honrado e que venhamos aprender sempre do Senhor. Isso é fato. Temos que realmente fazer isso. Temos que aprender a abrir nossa Bíblia em casa, com a nossa família, ler, orar. Temos que aprender a fazer isso aí. Mas fazer essas atitudes, né? Tomar essas atitudes, colar coisas em casa, não é cumprir o mandamento de Deus. Nós não precisamos de então repetir essas tolices religiosas, mas apenas confiar que o Espírito Santo nos foi outorgado e, portanto, Ele, sendo derramado em nós, derramou em nós o amor de Deus em nosso coração. É o que Romanos 5 nos ensina. Admitimos então que nós não conseguimos cumprir perfeitamente a lei de Deus. É impossível para nós. Mas aonde nós falhamos, Cristo foi fiel. Aonde nós falhamos, Cristo foi fiel. Diante dessa palavra então, quando o Senhor nos ensina a ter Deus como o único Senhor de nossas vidas, viemos tomar a atitude que Josué tomou diante do povo que queria se dobrar à idolatria. Moisés falou isso. Quando Josué assumiu a liderança e entrou em Canaã, o povo, como Moisés tinha exortado, alertado, não é? Acabou querendo se dobrar aos ídolos, às culturas, às ideologias do mundo. Josué então responde ao povo. E essa é a nossa responsabilidade hoje como pais, não é? Josué responde ao povo. Josué 24, verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou seja, pensando no Egito, né? Ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Josué lembra de duas fases de idolatria na vida do povo. Lembra da idolatria que nossos pais viveram no Egito? Vocês querem voltar àquela idolatria? Ou vocês querem se submeter à idolatria daqui, de agora, de Canaã? Vocês podem escolher, não é? Vocês escolham o que vocês quiserem para vocês. Mas qual é a resposta de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está então dizendo: Deus é o único Senhor de nossas vidas. O único. Portanto, ele está dizendo: na minha casa, o relativismo do mundo não vai entrar. Eu não vou deixar com que o mundo, com que aquilo que o mundo pensa, aquilo que o mundo determina, e essa idolatria maldita, venha e domine minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós reconheceremos que Deus é o Senhor. É por isso que nos conduzimos com nossas famílias para a igreja. É por isso que, como cristãos, nós estamos indo, não é, para as baladas e para os bares da vida. Estamos aqui reunidos para ouvir Deus, ouvir o Senhor. Porque Ele é o Senhor de nossas vidas. O mais importante, irmãos, não era, então, a placa, não é? Uma placa na parede da casa escrita: eu sou do Senhor, mas é a maneira como Josué então viveu diante do Senhor, como ele conduziu sua família. Não é o que nós falamos simplesmente, não é? Mas é justamente a nossa postura nesse mundo, nossas opiniões, que demonstram exatamente que nós temos o Senhor como nosso único Senhor. Aqueles que têm honrado o nome do Senhor, o Senhor Deus,
tem dito ao que o mundo tem ensinado. Não, porque Deus ensina completamente contrário em sua palavra. Então, para nós, como cristãos que têm Deus como único Senhor, o pecado, ele continua sendo pecado. Ele não é um conceito retrógrado, continua sendo pecado, continua desagradando a Deus. Para nós que reconhecemos a Deus como único Senhor, nós vamos sempre dizer que aquilo que o mundo está ensinando é uma ofensa a Deus e vamos discordar daquilo, embora respeitemos as pessoas. Para que fique claro que Ele é o nosso Senhor. Quando eu, diante do mundo, diante da afronta do mundo, me escondo, me calo ou concordo para não ser feito de ridículo, eu estou dizendo para o mundo que eu não me submeto ao Senhor. Mas quando eu, como cristão, quando nós, como igreja de Cristo, mantemos firme aquilo que o Senhor nos ensinou, mesmo diante da ridicularização do mundo, mesmo diante das ameaças do mundo, mesmo que o mundo nos entenda como loucos, estamos honrando então o senhorio de Deus em nossa vida. Ele é o único Senhor, não é? Essa é a verdade absoluta. Tenhamos então em nosso coração a grande esperança do Evangelho, que aonde nós falhamos, nosso Cristo, Ele acertou, Ele venceu, Ele conseguiu. Que a nossa devoção às vezes falha, que nós, quando passamos por nossas crises pessoais e ficamos às vezes sem orar, porque todo mundo passa, nossas crises terríveis por não entender muitas vezes o que está acontecendo, ou porque o Senhor está permitindo tais coisas nas nossas vidas. Quando essas crises chegam ao nosso coração, à nossa vida, e nos sentimos fracos, e não oramos, e não somos realmente devotos a Deus, a devoção de Cristo ao Senhor é apresentada no lugar da nossa. É porque Deus sempre olha para Cristo, irmãos, que nós temos paz. É só por causa disso. É porque Ele é o nosso sumo sacerdote, à destra do Pai, que nós temos paz com Deus. Essa é a única razão. Por isso mesmo, em nossas fraquezas como cristãos, temos a plena convicção de que o nosso Senhor não nos abandona, que Cristo está no céu como um advogado. O que João fala de maneira tão amorosa para a igreja? Filhinhos, não pequeis. Ou seja, não aceitem o pecado na vida de vocês, lutem contra o pecado. Mas quando alguém pecar, porque ele sabia, ele era pecador como todos nós. Quando alguém pecar, lembrem, saibam que temos um advogado no céu, junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Lembrem disso. Cristo não se ausenta de seu ofício sacerdotal por nossas fraquezas. Pelo contrário, por mais que sejamos ingratos às vezes, não é? E duros em nosso coração, o Senhor sempre estará lá por nós. Sempre. Sempre quando nós pudermos clamar a Deus desesperados, Cristo estará ali para ouvir a nossa oração, para ser o nosso maravilhoso mediador. E não só isso, o próprio Espírito Santo intercede por nós, habitando em nós, intercede por nós, porque Ele contempla a nossa dor, as nossas fraquezas, os nossos sofrimentos, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis que não podem ser explicados. Ainda que nos sentamos incapazes de cumprir a lei de Deus de maneira perfeita, isso é natural, vamos admitir essa verdade. Vamos fazer aquilo que a lei nos ensina. Corramos para Cristo, desesperados para Cristo, e então nos prostremos diante dele para encontrar somente nele toda a nossa salvação e satisfação diante do Senhor. Amém? Graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos. Esse é o nosso Senhor que não nos abandona. É o Senhor que mostra tanto amor, que olha para nós pecadores miseráveis e continua todos os dias renovando as suas misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ó Senhor, nós queremos neste momento exaltar o Teu nome por Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela esperança renovada em nosso coração, pois sabemos da Tua exigência santa de amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, força e entendimento. Mas também podemos admitir diante da Tua santa exigência a nossa fraqueza, a nossa incapacidade para fazê-lo. Tantas vezes, Senhor, não demonstramos esse amor pelo Senhor e não expressamos em nossa vida o Teu senhorio de maneira absoluta. Somos fracos e miseráveis.
dependemos da tua misericórdia. E é por isso mesmo que temos esperança no Senhor, porque o Senhor, sim, renova as tuas misericórdias. Como agora podemos aprender, Senhor, que Cristo, o nosso sumo sacerdote, cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. E porque agora o Senhor nos deu a fé, para crermos em Jesus Cristo, somos considerados justos, como se nós mesmos tivéssemos cumprido a lei, sendo que sabemos que jamais o fizemos. Por isso, ó Deus, te louvamos por tua bondade e pela esperança incorruptível que nós temos em Jesus Cristo. Obrigado por encher nosso coração dessa esperança, por nos dar a certeza, ó Deus, de que pertencemos ao Senhor, de que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, que cuida dos seus, que cuida do seu povo. Obrigado, Senhor, por Tua bondade. Nós oramos, agradecendo ao Senhor por Tua bênção, por Tua palavra, e também pedindo que nos guarde durante todo o dia, Senhor. Nos proteja, Senhor, guarda o nosso coração, para que venhamos aproveitar o Teu santo dia, e para que o nosso coração também esteja preparado, Senhor, para logo mais à noite, mais uma vez reunidos, venhamos exaltar ao Teu santo nome e podemos ouvir a Tua preciosa palavra. Muito obrigado por Tua bondade, abençoa cada família aqui presente, cada irmão, ajuda-nos a fazer o Teu querer. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé então, irmãos. Vamos encerrar o culto cantando o Salmo 47.